Olá pessoal, tudo bom? Se você chegou aqui, você já assistiu todas as aulas de animais invertebrados e nós vamos começar as aulas de animais incordatos, ok? O que é o animal pertencente ao filo Chordata? São animais triblágicos, celonados, deuterostômos, cometâmeros, com simetria bilateral, com sistema gestório do tipo completo, boquiano, certo? Um endoesqueleto, com sistema circulatório do tipo fechado e um coração ventral. Isso é para os cordados. Além do mais, durante a embriologia deles, eles têm que apresentar um tubo nervoso dorsal, uma notocorda, fendas faringianas e cauda pós-anal. Cordados se dividem em protocordados, que são os cefalocordados estonicados, e os vertebrados, que são os agnatos, peixes, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos. Lembrando que eles são separados em 3 subfilos: os urocordatas, que são os urus cordados, cordados marinhos, que podem viver isolados ou em colônias, os céfalos cordados, que são animais pequenos e têm o corpo semelhante aos dos peixes, e nós temos o vertebrado, que é o grande representante dos cordados, que tem a coluna vertebral em si, que tem um eixo esquelético no corpo animal. Aqui nós temos um cladograma dos animais vertebrados. Então, nós temos aqui os urus cordados, os céfalos, os peixes bruxas, as lampreias, os condrictes, peixes cartilaginosos, osteíctes, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O que tem de ancestral em comum? Eles têm um animal ancestral comum aos equinodermos. Lembrando que eu consigo colocar os dois pelo fato do seguinte: ambos os animais serem deuterostômos. O que eles ganharam na evolução? A partir dos condrictes, aqui ó, das lampreias, nós temos as vértebras. A partir dos condrictes foi adquirido na evolução mandíbulas e nadadeiras pares. A partir do osteíctes, ganharam na evolução o pulmão e a bexiga natatória. 4 patas. Os anfíbios apresentam isso para uma melhor adaptação no ambiente terrestre, ou seja, aqui eles são animais craniatos, certo? Todos têm um crânio, só que o seguinte, o que separa até aqui animal aquático dos animais terrestres, são chamados tetrápodes, é que eu tive que ter o desenvolvimento da perna para me locomover no ambiente terrestre. Então aqui no meio eu tenho um animal, um peixe, osteícte, com nadadeiras lobadas, que são ossos na nadadeira, que ele caminhava no substrato. Esses peixes existem até hoje, né? Que são os bagres. Então eles caminham no substrato. E tem pulmão. Então algum deles resolveu vir aqui no ambiente terrestre, gostou de ficar aqui e ficou e deu origem aos anfíbios. Nós temos os répteis e as aves aqui. As aves têm penas, os mamíferos têm pelos e glândulas mamárias, e tanto o réptil quanto ave quanto mamífero têm em comum terem ovos com presença de cascas, são seres chamados de amiotos. Então, o que são os protocordados? Protocordados são todos marinhos e filtradores, têm um sistema cardiovascular aberto, né, com indivíduos hermafroditas e com fecundação cruzada, sendo com desenvolvimento indireto, ou seja, tem um estágio larval aqui no meio, e tem 3 características marcantes. Tem a fenda branquial, notocorda e tubo nervoso dorsal. E os vertebrados apresentam inovações como essa primeira foto aqui azulzinha. É uma sígia, protocordado. A outra que parece tabeja aqui enterrado no areia, um cefalocordado, tá? Ele tem uma ave que é um vertebrado. Vertebrados têm epiderme pluriestratificada, sistema cardiovascular do tipo fechado e esqueleto interno. Aí, dos cordados, a gente começa com os peixes. Os peixes, eles são classificados em 2 classes distintas. A classe Condrictes, que são peixes cartilaginosos,
com esqueleto cartilaginoso, e a classe Osteichthyes ou Actinopterygii, que são peixes com esqueleto ósseo. Em relação aos agnatos, peixes vertebrados sem mandíbula, nós temos Chondrichthyes, Osteichthyes, que todos têm nadadeiras, mandíbulas e coluna vertebral. Aqui nos sistemas eu fiz um quadro que eu acho que fica mais fácil visual, separar peixe cartilaginoso e peixe ósseo, uma boa quadro para aprender, né? Seria uma boa pergunta de vestibular. Então, a questão de sistemas, escamas. Cartilaginoso tem uma escama placoide e o osso tem uma escama achatada, que ajuda muito na locomoção, no deslizamento na coluna de água. Sobre o sistema digestório completo em ambos, a única diferença é que a boca no cartilaginoso, região ventral, está na barriga e no osso está na frente da boca do animal, na frente do rosto dele. E uma coisa interessante, o cartilaginoso, o sistema digestório termina na cloaca e no osso termina no ânus. Ambos têm fígado, bem desenvolvido, né? No caso dos ossos. E nos peixes ainda, dos cartilaginosos, ainda tem o pâncreas, tá? Sistema respiratório, o cartilaginoso tem entre 5 a 7 fendas branquiais, com espiráculo, e o ósseo tem brânquia também, e essa brânquia é protegida pelo opérculo. E além do mais, eles apresentam uma bexiga natatória que enche de oxigênio e faz a flutuação desse animal. Então, quando ele quer subir, ele enche de ar. Quando ele quer descer, ele tira esse ar, ele afunda. Tá? Isso aí é um sistema muito parecido com o submarino. Eu coloco água, o submarino afunda, eu tiro a água, o submarino sobe. Em sistema circulatório, eles possuem um átrio e um ventrículo. E sistema excretor urinário tem um par de rins e cloaca, elimina a ureia. E no peixe ósseo nós temos um par de rins, excreta na ureia ou eliminado pelas brânquias, esse produto gerado através da digestão, né? Sistema nervoso. Nós temos os cartilaginosos, um encéfalo e medula espinal, lobos olfativos e duas narinas. Aqui nós temos aí as ampolas de Lorenzinianas ou ampolas de Lorenzini, que são um sistema sensor muito desenvolvido em cartilaginoso. Um tubarão ele consegue sentir o cheiro de sangue na água a quilômetros de distância dele, por causa dessas ampolas de Lorenzini. Ambos têm linha lateral. A linha lateral é um sistema ligado ao sistema nervoso para sentir a ondulação na coluna de água. Então, essa ondulação na coluna de água, o animal sabe se tem algum animal perto dele, para ele se defender ou para ele caçar. Em questão do sistema reprodutor, os cartilaginosos são dioicos, tem macho e tem fêmea. Quando eu falo que animal ovíparo, ele põe ovo. O animal ovovivíparo, ele põe um ovo, o desenvolvimento do filhote no ambiente. Ovovivíparo, o animal põe, de vez de ele colocar o ovo no ambiente, o ovo fica dentro do corpo da fêmea. E lá dentro, o filhotinho sai desse ovo e ela pare o filhote. Ou temos animais vivíparos, que eles parem o filhote na reprodução. Tem fecundação direta e interna. O macho ele tem um par de clasper, né? Que introduz espermatozoides no corpo da fêmea. Então, isso aí é exclusivamente dos cartilaginosos. E ele introduz o clasper através da cloaca. E nós temos os peixes ósseos aqui, que são dioicos e são ovíparos, com desenvolvimento direto e fecundação externa, que formam os peixinhos chamados de alevinos. Aqui nós temos alguns exemplos deles. Então, aqui nós temos os peixes cartilaginosos e os peixes ossos, né? Representados aqui, cartilaginoso, nós temos uma raia. Esse peixe aqui no meio é a quimera, que é um peixe cartilaginoso do tubarão, não preciso nem falar mais nada. Aqui nós temos a Vogadore, né, que é um peixe cartilaginoso. E aqui nós temos um peixe-leão, cartilaginoso, peixe ósseo. E nós temos leão aqui, um peixe ósseo. Sobre os anfíbios, o que nós temos nos anfíbios? São animais tetrápodes com o esqueleto axial, crânio, coluna e espinal. E
apendicular com cintura escapular. E eles possuem uma cintura pélvica ainda e têm um desenvolvimento direto, ou seja, formam um girino. Não confunda alevino de peixe com girino de anfíbio. O que eles têm em questão de características? Eles têm um risco de desidratação, então eu só vou encontrar esses animais no ambiente úmido, porque a pele tem que estar úmida para fazer respiração. Tem dificuldade de excreção, tem dificuldade de reprodução, porque a minha fecundação é externa, né? Em alguns casos, alguns exemplos. Tem ausência de sustentação e exposição à radiação, então ele não pode ficar muito no sol, senão a pele resseca e ele não respira. Sem respiração ele morre. São classificados em 3 ordens. O Zanura, que é o grande representante. Nós temos os sapos, com pele rugosa e verruga. A rã tem a pele lisa e a perereca tem a pele lisa, só que a diferença é que ela tem uma ventosa na ponta do dedo. E tem 4 pernas, os anuros. Caudata, o urodela, nós temos as salamandras, que tem um corpo alongado, 4 pernas e uma cauda. E o ápoda só tem o corpo alongado e cilíndrico representado pelas cobras cegas. Em questão de sistemas, o sistema gestório desses animais é completo e elimina através da cloaca do ânus o resto metabólico. E os adultos são carnívoros e os girinos são planctônicos. Isso é uma coisa, a pessoa pensa que, tipo, o girino ele come plâncton. O que é o plâncton? Ele é formado por algas, que é a parte do fitoplâncton, e os zooplânctons são pequenos animais que comem essas algas, né? Então, quando como o animal come os dois, eu chamo ele de planctófago. O plâncton é formado por esses dois tipos de seres vivos. Respiratório. O girinos é branquial e cutâneo, porque ele está no ambiente aquático. E o adulto é cutâneo pulmonar. Não confundam isso, tá? Tem branco aí no meio. Possuem narinas e conas, que no assoalho da boca formam orifícios que ajudam no sistema respiratório. Sistema circulatório, ele tem 2 átrios no ventrículo, então na evolução eles adquirem um átrio para melhorar o movimento do coração. E o sistema excretor deles e urinário tem um par de rins que termina numa cloaca. E os girinos eliminam amônia e os adultos eliminam ureia, lembrando que ureia é mais fácil no ambiente úmido e amônia mais fácil no ambiente aquático. Nervoso e sentido, olhos bem desenvolvidos, lógico, para caçar e se defender. E os machos possuem canto para atrair a fêmea para a reprodução. A reprodução deles é chamada de amplexo. Então, quando o macho abraça a fêmea assim, ele vai tateando a barriga dela e ela elimina os ovos. No ambiente ele tem fecundação externa. Eles são dioicos. As larvas têm a linha lateral, que é uma coisa que elas também... As larvas não, os girinos têm a linha lateral, que ajuda a sentir as ondas de água, como tem essa linha lateral nos peixes, né? Reprodução, são dioicos e ovíparos, realizam metamorfose, então o girino, ele não se parece nada com o adulto, então tem desenvolvimento indireto aqui no meio. E essa metamorfose é que o girino perde a cauda e desenvolve os 4 membros locomotores. Os anuros e urodelos, eles vão eliminar o ovo na água, tipo o sapo, né? E formam massa gelatinosa. Então, aquela coisa, aqui a gente tem um ovo, então pela primeira vez na evolução, os ovos, na verdade, surgiram nos peixes. Então, aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo é a galinha. A galinha é uma ave. As aves adquiriram a característica do ovo vindo lá do peixe, tá, gente? Então, durante a reprodução tem esse amplexo aí no meio, esse abraço nupcial aí no meio, e elimina os ovos, a fecundação é externa. E o desenvolvimento do girino é no ambiente e ele tem a metamorfose. Os urodelos fazem fecundação interna, então tem um urodelo que faz fecundação no ambiente e fecundação interna. E os ápodes, que são as cobras cegas, o macho introduz na cloaca da fêmea o espermatozoide e a fecundação é interna. Aqui nós temos representantes de alguns anfíbios. Então essa coisa preta aqui é uma cobra cega, certo? Aqui embaixo da cobra cega nós temos uma rã, aqui no meio verdinho uma perereca que tem os discos adesivos. Nós temos aqui a salamandra, lá em cima, preta e amarela.
E nós temos o sapo com a pele rugosa. Questão dos répteis. Eles conquistaram realmente o ambiente terrestre pelo seguinte fato: pele impermeável e excreção de ácido úrico, pulmões bem desenvolvidos, fecundação interna em ovo com casca. Então, pela primeira vez o ovo tem a casca. Para ele ter a casca, ele desenvolveu o líquido amniótico aí no meio. Então, eles são amniotas. São divididos nas ordens Squamata, que são as serpentes e os lagartos, Quelônia, tartarugas marinhas, cágados de água doce e jabutis terrestres. Então, não confunda, tartaruga marinha, cágado vive em água doce e jabuti é totalmente terrestre. Grande parte das pessoas tem jabuti em casa. Crocodila, crocodiliano, jacarés e gavial. E riconcefalia, que são as tuataras, que são os animais, hoje em dia, dos répteis mais próximos dos dinossauros, né, e estão com risco de extinção. Né? Sistema reprodutor difícil, são animais endêmicos, vivem numa região específica, então eles são bem complicados. O sistema digestório completa a maioria carnívoro. Sistema respiratório fazem ventilação pulmonar, adaptado muito bem no ambiente terrestre, então eles não precisam estar no ambiente úmido para fazer troca gasosa, como os anfíbios precisam. E grande parte deles tem 2 átrios e um ventrículo, e pela primeira vez na evolução apareceu o primeiro ventrículo, o segundo ventrículo, que são somente nos crocodilianos. Então eles têm 4 câmeras no coração, 2 átrios e 2 ventrículos. Sistema excretor urinário, par de rins e cloaca, que excreta o ácido úrico. Sistema nervoso e sentido, as serpentes possuem o órgão de Jacobson, que pela língua dela ela sente o gosto do ar, então ela sabe o que está ali no meio. Olhos olfatos bem desenvolvidos no resto dos répteis. Reprodutores, eles são dioicos com desenvolvimento direto e podem ser ovíparos ou ovovivíparos, tá? Nesse caso aqui a gente não encontra animal vivíparo nesse tipo dos répteis, tá? Eu acho importante vocês saberem o que é uma cobra, uma serpente e uma víbora. A gente fala tudo errado, quer dizer, vocês, né? Agora vocês vão falar tudo certo. Cobra são peçonhentas e apresentam capelo. Isso é encontrado na naja, tipo aquela capinha que faz com que o animal seja maior. Serpente tem um corpo alongado, normalmente cilíndrico e coberto por escamas. São animais constrictores, ok? Tipo, quem é uma serpente é a anaconda, jiboia. E víbora são as serpentes venenosas, né? Que inoculam veneno, né? São animais peçonhentos. Como as cobras também são animais peçonhentos. Geralmente com cabeça triangular, tá? Então essa não é uma regra. Dentes aptos para inoculação de veneno e escamas quilhadas. Então aqui nós temos representantes. Essa coisa vermelha linda, maravilhosa, cobra coral. Aqui nós temos, né? Aqui o tuatara, aqui uma lagartixa, um gavial, as tartarugas, ou seja, em sequência, jabuti, cágado e tartaruga. Aqui em cima dos crocodilianos nós temos o crocodilo, o jacaré e o gavial, que tem um focinho bem alongado, né? O jacaré, no pica-pau, é chamado de alligator, né? E aqui nós temos a naja. Aves são animais que desenvolveram penas na evolução e tem um osso que chama quilha, que está envolvido na movimentação da asa. Quando você como se fosse nosso osso externo aqui no meio, mas ela segura as asas para melhor movimentação. Possui um corpo aerodinâmico com ossos pneumáticos, grande novidade das aves, porque se esses ossos não fossem pneumáticos, ou seja, aerados, a ave seria muito pesada, ela não iria conseguir voar, além de apresentar sacos aéreos e postura de ovos, que os sacos aéreos ajudam no sistema respiratório. São divididas em aves ratitas, que não tem o externo, em forma de quilha, que parece um Y, e as carinatas apresentam esse osso quilha, chamado de carena, né, no osso externo. Sistemas, revestimento corporal e voo. Elas têm. As penas ajudam a manter o corpo desse animal quente, ou seja, eles são animais homeotérmicos, certo? Eles têm uma glândula uropigiana, que é uma glândula que elimina um óleo que o animal fica perto da cloaca dele. Ele passa nas penas para fazer a impermeabilização, tá? Então é super importante.
A pena tem parte chamada cálamo, rádio, barba ou bárbulas, né? Que é a pena em si. Sistema digestório. Eles podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros, né? Eles têm o papo que armazena o alimento e a moela que tritura esse alimento. Então, como eles não têm dente, eles engolem o alimento cru, tipo, engoleu a semente. Aí, a moela, a função dela é quebrar essa semente antes de chegar no estômago. E termina na cloaca. Lembrando que a cloaca nesses animais serve para liberar o xixi, liberar o cocô e liberar o ovo ou espermatozoide na reprodução. Então, o orifício faz 3 coisas. Então, quando o animal faz cocô, ele está fazendo xixi junto. Por isso que o cocô dele é super líquido, né? Que ele não tem um sistema urinário separado do sistema digestório. Eles têm o sistema respiratório com tubos finos, chamados de parabrônquios, e os pulmões partem bolsas que são chamados de sacos aéreos, né? O sistema circulatório, eles apresentam 2 átrios e 2 ventrículos com circulação dupla. O que é isso? O coração bombeia sangue e na circulação dupla o sangue passa 2 vezes, né? Para melhor a oxigenação e para não ter mistura do sangue arterial com sangue venoso. Então, característica de dupla circulação. Quem apresenta dupla circulação também são os mamíferos, tá? Então é bom anotar essa informação. Por mais que os répteis tenham 4 câmaras no coração, os crocodilianos, ele tem uma circulação simples, então sangue arterial se mistura com sangue venoso. Excretor urinário, par de rins e cloaca, que excreta ácido úrico, e nas aves marinhas ainda tem uma glândula de sal perto do olho, que elimina o excesso de sal do animal que ela comeu. Sistema nervoso sentido, visão, eles são muito bem aguçada. Fala isso para um gavião que enxerga lá do céu, aquele rato que está no gramado. E eles são dioicos e ovíparos e têm dimorfismo sexual. O que isso significa? Que o macho, ele é diferente da fêmea, tá? Então ele é mais colorido, ele canta. E a fêmea mais sem graça por fazer camuflagem no ambiente, uma vez que eles têm o cuidado parental do ovo, né? Então o ovo fica aquecendo no planeta. O ovo fica aquecendo, né? Para gerar o filhote. Então eles têm várias cores de ovos. Então os ovos são muito bem camuflados no ambiente. As fêmeas também. E tem o cuidado parental aqui no meio. E para encerrar os cordatos, nós temos os mamíferos, que são animais que possuem pelos, têm diafragma que ajuda no sistema respiratório, tem dentes diferenciados separados em incisivo, canino, premolar e molar. Tem encéfalo bem desenvolvido, são miotérmicos. Tem uma gordura subcutânea que ajuda a manter essa temperatura corporal. Tem um pulmão, tem desenvolvimento embrionário intrauterino, ou seja, o desenvolvimento do embrião acontece dentro do corpo da fêmea e tem glândulas mamárias. Então, para ser mamífero, tem que ter glândula mamária, tá, gente? São subdivididos nas seguintes classes. Nós temos a superclasse Prototheria, que são os monotremados. O que é esse animal? Eles são mamíferos que botam ovos. Quem são? Os ornitorrincos e as equídenas. Subclasse Tetheria são os placentários, que tem placenta, que é o grande representante dos mamíferos. E nós temos os marsupiais, que o filhote, a fêmea para esse filhote, então esses animais são vivíparos, né? Para o filhote, e aí o desenvolvimento dele termina fora do corpo da fêmea, né? E a gente tem o canguru e o koala que faz isso. Do sistema, nós temos o revestimento corporal, pelos com folículos pilosos, glândulas sudoríparas e sebáceas que ajudam no controle da temperatura. Então, quando você está com muito calor, o seu corpo soa para refrescar a pele. E as glândulas sebáceas fazem uma camada de impermeabilização. E temos tecido adiposo também que ajuda a manter a temperatura corporal. Nós temos o sistema digestório, formado por boca, esôfago, estômago, intestinianos e alguns órgãos anexos como o fígado e pâncreas que ajudam na digestão. Do sistema respiratório tem par de pulmões e tem os alvéolos pulmonares que realizam a matose e com a ajuda do diafragma o sistema pulmonar funciona. Sistema circulatório, 2 átrios, 2 ventrículos com circulação dupla, então a mesma característica das aves, então anota isso, uma coisa importante, boa pegadinha de vestibular. Excretor urinário, par de rins,
Tem bexiga urinária, ureter e uretra com excreta de ácido úrico ou ureia, dependendo de onde esse animal vive. Nós temos nervoso sentido. Encéfalo é o mais desenvolvido dentro dos animais e o sistema reprodutor são dioicos, com o dimorfismo sexual podendo ser ovíparos e vivíparos. Aqui nós temos algumas fotos, né? Ornitorrinco, lógico, né? O canguru, o koala, a Echidna aqui no meio e a baleia cuidando do seu filhotinho. E nós vamos fixar fixar o conteúdo que nós aprendemos hoje. Primeira pergunta, FUVEST. Nos vertebrados, o centro responsável pela coordenação muscular situa-se no cerebelo. Essa parte do encéfalo é mais desenvolvida em animais que se locomovem muito bem nas 3 dimensões do espaço e necessitam ter o sentido de equilíbrio bem desenvolvido. De acordo com esses dados, o animal cujo cerebelo é menos desenvolvido isso é encontrado nos anfíbios, tá? Se você pensar no tubarão, pensa muito bem. O gavião não precisa nem falar mais nada. A sardinha faz o nada em cardume, né? E o macaco tem um desenvolvimento muito bom. Alguns tipos de primatas, né? Nossos parentes, eles fazem até ferramenta, tá? Para abrir concha, para comer mexilhão. 2. Anfíbios. A respiração cutânea compensa a pequena superfície dos pulmões. Lembrando que o pulmão dos anfíbios não consegue fazer toda a respiração e a pele vem aqui ajudar o sistema respiratório. Terceira pergunta. A diminuição de peso é um fator importante na evolução das aves. Com ela podem ser relacionados as seguintes características das aves atuais, exceto a ausência de dente. Okay? Então, elas têm o corpo coberto de pena, têm excretos nitrogenados insolúveis, a ausência de bexiga natatória elas não têm e presença de sacos aéreos que elas têm. Tá? Então, a ausência de dente ajuda também a diminuição do peso. 4. Universidade de Brasília. Quais das alternativas que seguem apresentam animais com fecundação interna? Gafanhoto e mamífero, certo? Lembrando que sapo é no ambiente, as rãs é no ambiente, os peixes é no ambiente e as salamandras são no ambiente, ok? Quinta pergunta. Quais os grupos que seguem apresentam somente peixes cartilaginosos? Peixe cartilaginoso, tem que lembrar que são os representantes. Sardinha, na letra A, é um peixe ósseo, cai fora. Salmão e truta também. Letra B, piramboia, peixe ósseo, bacalhau, peixe ósseo, linguado, peixe ósseo. Letra C, a piranha, peixe ósseo. Letra D, piramboia e lampreia aqui é peixe ósseo. E nós temos a letra E, tubarão, cação, quimera e raia. Sexta pergunta, FATEC. Se você fosse picado por uma serpente peçonhenta, procuraria os recursos através de soro, porque o soro já tem anticorpo pronto. Então, lembrando que quando a gente é picado, de vez de a gente esperar nosso corpo produzir os anticorpos, a gente adquire pronto, porque o cavalo foi injetado o veneno dele, ele produz os anticorpos, eles são centrifugados e ficam armazenados e a gente tem o soro já pronto, tá? A vacina vai ser produzida no corpo da pessoa. E por último, uma pergunta, eu sei que ela é muito velhinha, de 2013, mas eu acho ela muito interessante, que ela apresenta uma pergunta de cladograma, e aí eu tenho que saber o que foi adquirido na evolução dos seres vivos, né? Então, pergunta da Unicamp. A figura abaixo representa, a figura do lado, né? Representa uma árvore filogenética do filo cordata. Cada retângulo entre os ramos representa o surgimento de novidades evolutivas compartilhadas por todos os grupos dos ramos acima dele. O retângulo número 1 indica, portanto, que todos os cordatos apresentam características em comum. Cite 2 dessas características. O que todos os cordatos possuem em comum? Tubo nervoso dorsal, notocorda e fendas branquiais na faringe em algum estágio do seu ciclo, além que eu poderia escolher uma dessas características, né? E a letra B. Cite uma novidade evolutiva que ocorreu no retângulo número 2. O que é o número 2? Me separa os peixes dos anfíbios. Eu tenho que pensar, desenvolvimento de patas, certo? E no retângulo número 3. O número 3 me separa
Anfíbios para baixo, répteis, aves, mamíferos para cima. O que separou? O surgimento do ovo com casca e os anexos embrionários, que são o ano, o alantoide e o córeo, que são estruturas que ajudam no desenvolvimento do filhote que está dentro do ovo, tá? Então, essa característica ajudou o animal a ficar no ambiente terrestre. Aqui nós temos as referências teóricas e as figuras encontradas na internet. Então, gente, acabou o cordado, acabou os animais, e eu espero que vocês tenham gostado da aula.